Oi, gente, Shalom. Vamos para a segunda parte dessa palavra, o Evangelho da Graça em contraste com os líderes mercenários. Eu finalizei aquela primeira parte até porque vinha um carro aqui de som e ia ficar muito alto, preferi parar, mas essa palavra realmente eu ia fazer em duas partes. Nessa primeira parte nós mostramos o Evangelho da Graça dentro da história de Naamã. Vimos como Naamã foi curado sem preço, sem ter que pagar, sem ter que deitar nada no altar, sem ter que pagar um preço a líderes, sem ter que dar sua oferta. Isso acontece voluntariamente, no nosso coração, o que a gente tem que fazer, nada por obrigação, caso você não faça, vem a maldição. Não, isso não existe mais. Jesus nos livrou de todo tipo de maldição. Amém, queridos? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a Bíblia diz, a Escritura diz, sobre ele olhar a sua geração e se alegrará com o que fez. Porque ele tomou sobre si. Então, isso que tem sido dito por aí, por líderes mercenários, e quantas pessoas se submetem a esses sacrifícios, tirando, inclusive, do que não tem dentro de casa, para deitar ali, passando necessidade, enquanto esses homens corrompem a estrutura dessa pessoa, corrompem a vida dessa pessoa, corrompem os bens dessas pessoas, e isso é triste, e isso é mostrado aqui na história de Naamã. É engraçado porque o mesmo personagem que é chamado por Eliseu para anunciar a graça, ou seja, a salvação sem preço, porque o preço foi pago por Jesus. Essa salvação teve um alto preço, mas quem pagou foi Jesus Cristo. Você não tem que pagar por isso, o quanto você se sacrifica, né? Isso é lavagem cerebral. Isso é coerção emocional, isso é coerção espiritual / emocional. Vão dizer para você que você vai para o inferno caso você não faça. Lavagem cerebral. E nessa história de Naamã, o mesmo personagem é usado, a figura de Geazi. Onde nós paramos? No versículo de número 10 diz, então Eliseu lhe enviou um mensageiro, Geazi, dizendo, vai e lava-te 7 vezes junto ao Jordão e a tua carne será restaurada. Há uma boa notícia, há um evangelho da graça, há o evangelho aqui dito por Geazi, que é uma figura do mensageiro, que é uma figura da igreja. Agora vamos ver o que se segue. Naamã se foi muito indignado, a gente sabe a história, porém há um quebrantamento posterior a isso, que Naamã se quebranta e ele mergulha no Iardém, no Jordão, e ele é salvo, ele é curado. É um símbolo da cura, da salvação interior e da salvação exterior, a salvação para o corpo. Barulho aqui. Todo momento é um barulho, vocês me perdoem. Então é uma figura da salvação interna e da salvação externa, o Deus que nos salva internamente e externamente, ok? Então, Naamã, no versículo de número 14, diz, e então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpa. Há uma expressão que eu digo aqui, do novo nascimento. Eu digo nos vídeos anteriores, veja toda a série, e olha o que se segue após isso. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva. Então ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva e ficou diante dele e disse, eis que agora reconheço que não há outro Deus em toda a terra, a não ser o Deus de Israel. Rogo-te, pois, que receba alguns dos meus presentes. Mas Eliseu não aceitou. Aqui é um símbolo, a figura de Eliseu, uma figura de Jesus, que essa salvação não tem preço. Ela não é paga pelo o que o líder mercenário está dizendo para você alcançar uma cura de um câncer.
uma cura de uma enfermidade incurável, para você ser curado de problemas cardíacos, é favor, é graça, é um dom de Deus, eu não pago, Jesus pagou, e todas as coisas Ele me tem dado pelo seu amor e por sua graça. Problemas emocionais, um desejo, algo que você quer muito, não traga aqui, não, Eliseu não aceitou isso. E o que os líderes mercenários têm feito hoje? Traga para cá. Deita aqui no altar o seu dízimo, a sua oferta, seja que for o seu cheque, traga aqui um valor alto, porque Deus vai te abençoar. O que é isso? Ladrões mercenários. Vamos seguir. Então, Eliseu diz assim: vive o Senhor, versículo 16, doante o qual eu estou, que não aceitarei. E ele não aceitou nenhuma daqueles presentes, nem ouro, nem prata e nem blusa. É um símbolo que não há como eu fazer para alcançar. Cristo fez, eu alcanço, por favor. A história se segue. No versículo 20 diz: então Geazi, criado de Eliseu, o homem de Deus, disse para si mesmo. Então agora a gente vai ver nesse versículo o contraste. Os líderes mercenários, aquele que é chamado para anunciar o evangelho da graça, se contaminando, tornando-se um mercenário, a mesma figura, Geazi. Veja que ele disse para si mesmo, não foi o homem de Deus que disse a ele, não foi Jesus que disse a ele. Eles tomam suas próprias decisões, eles pastoreiam a si próprio. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu digo, é o que eu falo, é a minha definição, ponto, e acabou. Ninguém pode se contrapor a isso, porque é desse jeito. Então, o homem de Deus, me perdoe. Então Geazi, criado de Eliseu, o homem de Deus, disse para si mesmo: eis que o meu senhor tem poupado a este sírio, não tomando da sua mão as coisas que havia trazido, mas vive o Senhor, que correrei eu atrás dele e receberei dele alguma coisa. Está na história de Naamã, queridos, essa história. Veja bem, ele acha que está fazendo algo para Deus, enganando-se a si próprio. A hipocrisia é tão grande que ele justifica o seu pecado, como diz o próprio livro de Isaías. Eles cobrem os seus pecados de injustiça com os seus pecados de justiça. Para si mesmo, para minha consciência, eu estou fazendo algo para Deus. Essa oferta, isso que eu estou aceitando, é para Deus. Hipocrisia, fingimento. Porque não foi Eliseu que disse isso. É Geazi que está dizendo isso para si mesmo. Eu vou correr atrás da Síria e vou pegar alguma coisa, atrás de Naamã, e vou pegar alguma coisa. Gente, eu vou pausar esse vídeo, misericórdia, mas vai continuar assim mesmo. Deixa esse carro passar e eu continuo. Oi, gente, vamos lá. O local que eu moro aqui é bastante complicado. Alguns vídeos eu consigo fazer dentro de casa, outros não. Realmente eu preciso estar aqui para gravar esses vídeos, mas vamos seguir. Geazi, ele está aqui compensando os seus pensamentos, a sua ambição, e está criando uma causa santa. Não, a causa é santa. Eu estou fazendo isso porque é para o homem de Deus, e não é para o homem de Deus, porque Eliseu não mandou ele fazer isso. Vamos ler a história. E seguiu Geazi a Naamã, e quando Naamã viu que vinha correndo atrás dele, desceu do carro para lhe receber e disse: vai tudo bem? Eu estou no versículo agora 22. E disse ele: tudo vai bem. O meu Senhor me envia a dizer. Olha, o meu Senhor me envia a dizer. São aqueles que dizem: assim diz o Senhor. Mas o Senhor não disse nada. Eliseu não disse nada. O Senhor me envia a dizer: eis que vieram para mim agora mesmo da montanha de Efraim 2 jovens dos filhos dos profetas. Rogo-te que lhes deis 1 talento de prata e 2 mudas de roupa.
E Naamã disse: rogo-te que tome 2 talentos. Ele insistiu. Aqui tem um coração quebrantado de Naamã, que acabou de alcançar as bênçãos do Senhor. Então, a alma humana fica solidária. E esses líderes, esses mercenários da fé, esses ladrões, enganadores, eles se aproveitam da fragilidade emocional. Aqui é notório. Geazi pede 1 talento, uma quantidade, um peso. Talento é peso. Porém, Naamã diz: eu te darei 2, porque eu estou fragilizado emocionalmente. Deus me curou, Deus me salvou. Líderes mercenários se aproveitando da sensibilidade humana. Rogo-te que tome 2 talentos. Ele insistiu e atou 2 talentos de pratas em 2 sacos e 2 mudas de roupas e pôs nas costas de 2 dos seus criados para que os levassem diante dele. Veja, junto com o líder mercenário estão os criados, aqueles que seguem os líderes mercenários e não percebem que eles são corruptos e corruptores. Estão corrompendo outros a fazer a mesma coisa, a ter seguidores de homens mercenários, que vão se tornar o mesmo. Estão aprendendo essa teologia de corrupção. E quando tinha chegado a um certo lugar, ele tirou das mãos deles, os guardou em casa, e logo mandou os homens que se fossem, e ele entrou e ficou diante de seu senhor, diante de Eliseu. Veja agora, e Eliseu lhe disse: de onde vens? Aqui é um cenário profético, aqui é um cenário daquele grande dia, aonde o Senhor tomará conta de todas as coisas. E disse: de onde vem? Ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. Olha a mentira, olha a hipocrisia. Então lhe disse: não foi também contigo o meu coração quando o homem voltou do seu carro a te receber? Tempo de tomar prata e te tomar vestes, olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Jesus vê todas as coisas, tudo isso que está acontecendo. Por isso a lepra de Naamã te apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Essa é a história. Uma história tão linda acaba desta forma. A lepra de Naamã se apegando naquele que foi o mensageiro de sua cura. Triste isso. Triste esse cenário. Mas é o cenário que infelizmente encontramos nos dias de hoje. Em várias agremiações, várias instituições, a maioria delas mais populosas, estão contaminadas. Líderes que estão se aproveitando da fé das pessoas, da sensibilidade das pessoas, mas haverá um dia. Infelizmente, esses homens carregam a lepra que estava em Naamã e não está mais. Jesus menciona esses líderes em João capítulo 10, vamos abrir um pouco esse tema. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, diz assim. Aproveita para acompanhar aí comigo, eu não deixei nada marcado, só estou com a minha Bíblia aqui. Eu há pouco, vim de uma consulta médica, estou passando para vocês. Parei aqui na frente, falei, eu vou gravar ainda os vídeos de Naamã. Algumas coisas ainda estão no meu braço, não vou virar muito para não comover. Acabei de passar por um cateterismo, mas eu senti para passar para vocês essa verdade, que essa palavra abra os olhos de pessoas que estão dando espontaneamente, livremente, com amor, com o seu coração voluntário, achando que estão ajudando a obra de Deus, mas estão alimentando o ego, a ambição de líderes mercenários. Você está deitando sua oferta, seu dízimo, seja lá o que for, nos pés de líderes mercenários. Esta é a realidade. Acompanhe a história de Naamã, veja o que Jesus diz. Em João capítulo 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Este é Jesus Cristo. Haverá um rebanho e um pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Olha o nome que ele dá aqui, estranho. Eu não te conheço. Jesus dirá, eu nunca vos conheci. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, que você possa fugir a partir de hoje. Porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que queria lhe dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Olha os nomes dito aqui. Mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vinda em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, dispersas, arrebata as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E Jesus continua, eu sou o bom pastor. Olha que palavra forte. Querem mais um texto com vocês? Eu vou fechar com esse texto. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 34. Veja o que diz a Escritura. Vamos fechar aqui nesse texto. Ezequiel, capítulo 34. Diz assim, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Você tem visto isso? Ou seja, eles cuidam de si próprios, eles alimentam a si próprios, eles têm cuidados de si próprios. É tudo em função deles, por eles e para eles, e não para o próximo. Nunca para o próximo. Você tem visto isso? Tem em excesso. A alma humana carente tem alimentado isso. Assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar os rebanhos? Comeis a gordura e vos vestis de lã, a cevada matais, mas não apacentais o rebanho. Não fortaleceste a fracas, nem curastes doente, não enfaixaste a quebrada, e nem tornaste a trazer para o redil a desgarrada, nem procuraste a perdida, mas sim com rigor e crueldade as regestes. E assim, com minhas ovelhas foram espalhadas por falta de pastor, se tornaram presa para todas as feras do campo, pois dispersaram. E andavam desgarradas e perdidas as minhas ovelhas por todos os montes e por toda a colina alta, sim, por toda a face da terra foram espalhadas minhas ovelhas, e não houve quem as buscasse, nem quem perguntasse por elas. Portanto, os pastores ouviam a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto o meu rebanho foi roubado e as minhas ovelhas serviram para serem comidas por todas as feras do campo, por falta de pastor, nem os meus pastores procuraram as minhas ovelhas, mas sim os pastores se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas, porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores. E requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e lhes fareis deixar de apacentar as ovelhas, nem os pastores se apacentarão a si mesmos, pois eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes sereis mais por comida, porque assim diz o Senhor. Eis que eu mesmo irei procurar pelas minhas ovelhas, e assim as buscarei. E assim como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas espalhadas, assim buscarei eu as minhas ovelhas que foram espalhadas no dia nublado e de escuridão. Somente até aqui.
Querido, querida, você que está ouvindo essa palavra, medite nos textos que foram trazidos aqui, nos arquetipos da história de Naamã, da história de Eliseu e da história de Geazi. Que essa palavra te liberte, traga luz para seu entendimento. E como termina a primeira parte da história de Naamã, do Evangelho da Graça de Deus, em contraste com líderes mercenários, a primeira parte termina assim: vai-te em paz. Eliseu diz a Naamã: vai-te em paz, que a paz que excede todo o entendimento te cubra e te ilumine contra esses líderes mercenários. Shalom.